Olá pessoal, vamos a mais uma aula de processo de usinagem dentro da área de processo de fabricação 2. Essa é a aula de número 6, a parte 2. Nós vamos continuar falando de alguns conceitos básicos de usinagem. Nós estamos utilizando como literatura o livro do Dino Ferrarese, de Fundamentos de Usinagem dos Metais. E nós vamos mostrar agora quais são as direções de movimento de corte. Nós podemos dividir em 3 tipos, tá? Direção de corte, direção de avanço e direção efetiva de corte. Segundo o livro do Dino Ferrarese, a direção de corte, ela nada mais é do que a direção instantânea do movimento de corte. Já a direção de avanço é definida pela direção instantânea do movimento de avanço. E a direção efetiva de corte é a direção instantânea do movimento efetivo de corte. Nós também temos o percurso da ferramenta diante da peça. Para isso, nós podemos dividir o percurso em 3 tipos: percurso de corte, percurso de avanço e percurso efetivo de corte. O percurso de corte nós vamos abreviar, tá? Pelas letras LC. Então tudo que aparecer relativo a percurso de corte, nós vamos colocar as letrinhas de LC. Então, o que seria o percurso de corte? Então o percurso de corte LC, ele vai ser um espaço percorrido sobre a peça. Por quem? Pelo ponto de referência. No caso da aresta cortante. Ok? Então essa é a definição de percurso de corte. Então aqui nós temos exemplo de uma fresa. Ela está girando e ela está tirando o material da peça. Só que ela vai ficar fixa na mesma posição. Ela vai fazer uma volta aqui, uma rotação, e ela vai retirar o material apenas uma vez, né? Ela retira o material, continua girando, daí não tem mais material para ela arrancar, ela fica parada, rotacionando. Então, qual que seria o percurso de corte, por exemplo, se eu pegar esse ponto amarelo aqui, que seria o 1, e aí eu deixo ela rotacionar. Então, daqui até aqui, por exemplo, onde a ponta da fresa para, é o percurso de corte que a gente chama de LC, esse daqui, tá? Então essa curvatura aqui, certo? Então esse seria o percurso de corte. Isso para um fresamento, como esse exemplo que a gente deu, um fresamento tangencial, usando uma fresa cilíndrica. Agora vamos definir o perfil de avanço. O perfil de avanço, nós podemos chamar ele de LA. Alguns autores chamam de LF. Então o percurso de avanço, LA, ele vai ser o espaço percorrido pela ferramenta. Certo? Em que direção? Na direção do avanço. Então aqui, por exemplo, a fresa, inicialmente ela estava parada nessa posição. Depois de um certo tempo, ela evolui no espaço, então ela vai ter um percurso que a gente chama de percurso de avanço LA. O centro dela se deslocou para frente. É o percurso de avanço. Aqui embaixo, né, a gente pode ver a setinha. Então está aqui o percurso de avanço. E o último é o percurso efetivo de corte, que a gente vai chamar por LE. O percurso efetivo de corte, o LE, vai ser o espaço percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante, segundo a direção efetiva de corte. Então, se a gente observar essa fresa se movimentando, então ela vai rotacionar e também vai avançar. Quando ela faz isso, esse ponto aqui, ó, ele não vai parar aqui, que seria uma rotação, ele vai parar lá na frente, porque ele já rotacionou e avançou também. Então isso aqui seria o nosso percurso efetivo de corte, certo? Então esse percurso em vermelho. Então definimos os 3 tipos de percursos. Agora, em relação às velocidades, nós podemos ter 3 tipos de velocidade, que é a velocidade de corte V,
a velocidade de avanço VA e a velocidade efetiva de corte VE, essas três. A velocidade de corte V. Então, a velocidade de corte V é a velocidade que é medida num instante, então é uma velocidade instantânea, relacionada ao ponto de referência da aresta cortante da ferramenta, segundo a direção e o sentido de corte. Então aqui, por exemplo, nessa figurinha, tá? Temos aqui a referência, tá? Quem quiser depois dar uma olhada, só pegar a referência. Então a gente tem aqui a ferramenta, ela está girando, tá? De acordo com uma rotação n. E aí o que a gente vê? Nós vemos aqui que tem uma velocidade em vermelho, que é a velocidade de avanço da ferramenta. Então ela está vindo para a direita. E conforme ela rotaciona, a gente tem uma velocidade aqui, que é uma velocidade que seria tangencial, que é a própria velocidade de corte. Então a velocidade de corte ela é tangencial ao movimento, certo? Então essa seria a velocidade de corte. Aqui, se a gente observar essa figura, tem uma ferramenta que está girando e a velocidade de corte ela é tangente ao formato cilíndrico, né, da nossa ferramenta. Então a velocidade de corte aqui. E o avanço? O avanço pode ser dado pelo movimento da peça. A peça se movimenta para a esquerda, né, com um certo avanço, uma velocidade VF de avanço, e a ferramenta ela se move com uma rotação, sendo que a velocidade de corte é sempre perpendicular aqui à linha normal, à face cilíndrica, né, da ferramenta. Temos também a velocidade de avanço VA. Ela vai ser também uma velocidade instantânea da ferramenta, segundo a direção e sentido do avanço, que é dado. A velocidade de avanço, nós temos aqui, vamos falar um pouco só antes disso, né? Nós vamos falar um pouco aqui da velocidade de corte para fresas de aço rápido. Antes de falar da velocidade, a velocidade de avanço a gente já definiu aqui, tá, pessoal? Não tem muito que a gente falar mais. Nós vamos só colocar aqui, em relação à velocidade de corte, que ela pode ser determinada através de tabelas. Tá? Aqui seria a velocidade, aqui seria a parte de velocidade de corte, tá, pessoal? Não velocidade de avanço, aqui tá errado. Então, por exemplo, se nós vamos determinar a velocidade de corte para uma fresa, por exemplo, que é feita de aço rápido, dependendo do material que eu vou cortar, por exemplo, se for cortar latão, por exemplo, eu tenho uma tabela pronta que já fornece para mim as velocidades de corte em metros por minuto. E se eu for fazer um desbaste, né, um acabamento, qual que seria, por exemplo, a velocidade que eu vou ter que escolher da minha ferramenta. Então, por exemplo, se eu for desbastar até uma profundidade de 8 milímetros, uma peça de latão, por exemplo, eu vou escolher uma velocidade aí de rotação, de corte, né, de 32 a 48 metros por minuto. E aí, de acordo com a minha tabela, tá, da situação que eu vou ter com o material, eu vou escolhendo as velocidades de corte que eu posso estar usando para fazer o corte, certo? Então isso aqui é relacionado à velocidade de corte. Como que eu vou escolher uma velocidade de corte para uma ferramenta? Eu também tenho a velocidade efetiva de corte VE. Ela é uma velocidade instantânea, tá? Do ponto de referência da aresta cortante, seguindo a direção efetiva de corte. Aqui a gente tem um exemplo do rebolo, tá? Que é um material agregado. Ele funciona como uma lixa, por exemplo. Ele vai tirar material da superfície de uma peça, ele vai girar, ele está preso aqui no seu centro. Conforme ele gira, ele tem uma velocidade de avanço, que é essa seta aqui embaixo. Mas ele tem também uma velocidade de corte que é tangencial à superfície de circunferência do rebolo.
Então, se eu fizer uma soma vetorial da velocidade de corte, o movimento de corte, né, da velocidade de corte com o movimento de avanço, eu vou ter essa velocidade aqui, que é a velocidade efetiva de corte, certo? Então, está aqui a velocidade efetiva de corte. As velocidades que a gente consegue enxergar, na verdade, aqui, seria a velocidade de avanço e a velocidade de corte. Essa velocidade efetiva de corte, ela é uma soma vetorial das duas velocidades. Então, essa velocidade a gente não enxerga realmente, né? Só as outras duas. Nós podemos ter dois tipos de movimento quando a gente for estar realizando um fresamento, né, um corte usando uma ferramenta sobre uma peça. Então, eu posso ter um movimento cortante que é concordante ou discordante. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, a peça, ela está, no caso a fresadora, né, a fresa aqui no caso, ela está rotacionando no sentido anti-horário, e a peça, ela está, deixa eu ver se dá para verificar aqui, o movimento de avanço está no sentido da direita para a esquerda, tá? Então, VF aqui é a velocidade de avanço. Então, nós temos aqui, ó, a velocidade de corte aponta para baixo, a velocidade de avanço aponta para a esquerda, o movimento resultante, que é a velocidade efetiva de corte, então ela vai apontar para onde? Para baixo, esse aqui, que é o VE em verde, tá? Então, esse aqui seria o exemplo do movimento de corte concordante. Já o movimento de corte discordante, que eu tenho? Então, tenho aqui a velocidade de avanço, né, da minha fresa, certo? Então, a minha fresa está avançando para a direita. A velocidade de corte dessa referência está indo para cima. E a soma da velocidade de corte com a de avanço gera a velocidade efetiva, que é essa velocidade em verde. Então, aqui a gente está vendo que nós temos um movimento discordante, certo? Então, essa é a diferença básica entre elas, né? É só uma coisa, uma coisa que eu falei aqui, é que quem está avançando aqui é a fresa, tá, pessoal? A peça ela estaria parada e a fresa está avançando aqui para a direita para a esquerda, beleza? Aqui a gente teria, no caso de uma broca, né, está realizando o movimento de furação, nós temos o avanço que é para baixo, nós temos a velocidade de corte que é para a esquerda, e a velocidade efetiva de corte, que é a soma vetorial das duas, VC com VF. Então, a velocidade efetiva de corte, ela vai sempre ser essa velocidade oblíqua, né? Ok? Alguns conceitos auxiliares. Nós vamos falar muito em plano de trabalho. Planos, né, em geral, eles vão fornecer para a gente os ângulos que a gente trabalha nas ferramentas de corte, entre outras geometrias da ferramenta. Então, o plano de trabalho ele vai ser um plano que contém as direções de corte e também as direções de avanço, tá? Então, nesse plano, no caso, o plano de trabalho, todos os movimentos que tomam parte da formação de cavaco se realizam utilizando esse plano, certo? Então, aqui, por exemplo, temos vários planos nessa ferramenta, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse plano, esse primeiro plano é o plano passivo da ferramenta, que é o PP. Esse outro plano é o plano de trabalho convencional, PF. Esse horizontal é o plano de referência da ferramenta, PR. Temos esse outro plano, deixa eu ver aqui, são esses três planos principais, tá? Existem mais planos, mas a gente vai falando ao longo da aula aqui. Então, temos aí o plano de referência, que a gente falou, o plano de trabalho convencional e o plano passivo da ferramenta, certo? Aqui nós temos uma outra figura, nós temos aqui mais alguns planos, tá? Então, o plano de gume da ferramenta,
que é o PS. Então, se a gente olhar aqui, ó, plano de gume da ferramenta, ele vai estar associado ao gume da ferramenta que estaria aqui. Uma das próximas aulas, nós vamos falar sobre as arestas, as superfícies e as pontas das ferramentas. Então, uma das coisas que a gente vai falar é do gume da ferramenta. Então, essa linha vermelha representa o gume da ferramenta. E o plano do gume da ferramenta contém o gume. Então, esse aqui é um plano. Temos o plano normal ao gume, tá? O plano normal ao gume, que seria esse outro aqui, certo? Temos o plano ortogonal da ferramenta, o PO, esse plano aqui. E aí, os planos, por exemplo, o plano de gume da ferramenta e o plano PO, eles vão ser muito parecidos, tá? E a gente percebe que os planos aqui, pessoal, a maioria são todos ortogonais, 90 graus um em relação ao outro. Então nós vamos utilizar esses planos para gerar ângulos de corte na ferramenta, entre outras coisas as geometrias da ferramenta. Então a gente finaliza por aqui essa segunda parte da aula. Então o livro que a gente usou foi do Dino Ferrarese, Fundamentos da Usinagem dos Metais, e também algumas partes do livro do Paulo Samuel de Almeida, que é Processo de Usinagem. Ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Até a próxima aula. Muito obrigado.